Palavra, queria chamar o pastor Daniel. Também queria chamar o pastor Wesley para orar pelo pastor Daniel. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, adorado. Nessa hora nós colocamos a vida do seu filho, reverendo Daniel, nas tuas mãos. Que o Senhor use o teu servo para a glória e para a honra do teu nome. Nós sabemos e cremos que o Senhor já ministrou no coração dele a palavra do Senhor para ser revelada aos nossos corações nessa noite. Aquieta o coração da tua igreja, Deus. Aquieta o nosso coração. E usa o teu filho, que ele seja instrumento do Senhor na ministração da tua palavra. Ó Deus, obrigado, porque esse momento é um momento muito especial, onde a tua voz é ecoada dentro da nossa alma, dentro do nosso interior. Revela-te a nós através da tua palavra, por meio do teu filho, pastor Daniel, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Valeu, pastor. Boa noite, meus irmãos. Que o Espírito Santo nos fale essa noite. Amém. Que Deus fale ao coração de cada um dos pais, dos filhos. A minha oração é para que vivamos aquilo que está presente lá no livro de Malaquias, que Deus converta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós temos pregado uma série de sermões com essa temática, o gravíssimo pecado da omissão. Fizemos a introdução no domingo passado e falamos sobre Pilatos, que é uma figura central dentro desse tema. Aquele fatídico ato onde ele lava as suas mãos, querendo se eximir da responsabilidade de ter condenado Jesus à morte por crucificação. E essa noite, irmãos, nós falaremos nesse mesmo tema, mas teremos um desdobramento. Se o tema geral é o gravíssimo pecado da omissão, o tema que nós iremos tratar essa noite é as consequências da omissão dentro da família. E aí eu queria dar uma palavra especialmente aos pais que estão aqui essa noite. Há um recado direto de Deus para você. Eu sempre prego com muita seriedade, irmãos, diante da missão que me foi incumbida. Mas de todos os sermões que eu tenho me colocado diante desse púlpito para ministrar à igreja, nenhum deles fez o meu coração tremer tanto quanto esse tema que eu quero apresentar hoje. Então eu queria convidar vocês para que juntos abríssemos a Escritura no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Nós faremos a leitura de alguns versículos. E eu vou fazer a leitura e vou pedir aos irmãos para que apenas acompanhem. E aí eu gostaria de pedir a você que prestasse muita atenção na leitura, porque Deus vai começar a nos falar na leitura da palavra. À medida que nós formos lendo a Escritura, eu tenho absoluta convicção e certeza de que Deus vai falar contigo. Então nós começaremos a leitura do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12. Leremos do verso 12 ao verso 17, depois leremos do verso 22 ao verso 34, e depois iremos ao capítulo 3, ler versos 11, 12, 13 e 14. Então eu vou direcionando a leitura aqui e vocês vão me acompanhando por gentileza. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, verso 12, assim diz o texto sagrado. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura,
e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Verso 17 diz: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Dê um salto para o verso de número 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Parece chocante essa informação no final, mas é a que está aí. Não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Verso de número 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes dos melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, estes eu honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes de tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Rofini e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Agora vamos ao capítulo 3. Capítulo 3, verso 11, 12, 13 e 14. Diz assim: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Eu queria que todos nós lêssemos o verso de número 13, esse que acabamos de ler, todos juntos a uma só voz, para que isso ficasse muito bem assentado no nosso coração. Vamos lá? Portanto, que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós queremos colocar a nossa alma diante do Senhor e é com um profundo temor que nós a fazemos. Nós estamos diante de um relato que faz a nossa alma tremer diante do Senhor. Nós entendemos no domingo passado que a omissão é um pecado que todos nós praticamos. Inevitavelmente, todos que estão aqui presentes praticam esse pecado.
mas nós queremos clamar por tua graça e misericórdia, porque hoje nós falaremos sobre as consequências da omissão e os prejuízos que ela traz sobre a família. E há muitos filhos que sofrem pela omissão dos pais. Há muitos filhos que colhem as consequências desastrosas porque o pai ou a mãe abriram mão de seus papéis. E nós oramos esta noite para que esta noite seja uma noite em que o Senhor nos fale. E que esta palavra que nos será dada nos mova em direção à mudança, porque de nada valerá ouvir a tua palavra e permanecer cometendo os mesmos erros. Portanto, nós oramos para que este mesmo Espírito que há de nos falar, seja o mesmo Espírito que nos mova à mudança e à transformação. Salva a nossa família, salva a nossa casa, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. As consequências da omissão na família. Eu queria, irmãos, começar com uma citação de um pastor reformado do século XVII, e o nome dele é Richard Baxter. Ele foi considerado um dos maiores puritanos da sua época, e ele escreve num de seus livros, chamado O Obreiro Aprovado, ou O Pastor Aprovado, a seguinte frase: os pecados da liderança são mais graves, mais hipócritas e mais danosos. Mais graves porque o líder peca contra o maior conhecimento. Mais hipócrita porque por vezes o líder denuncia o pecado que ele próprio pratica em secreto. E mais danoso porque quando o líder cai, ele sempre conduz isso à queda. Essa é uma expressão que pode ser facilmente aplicada aos pais. E eu quero reler essa expressão colocando o nome pais no lugar. Permitam-me fazer isso. Os pecados que os pais cometem são mais graves, mais hipócritas e mais danosos. Mais graves porque o pai peca contra um conhecimento maior. Mais hipócrita porque o pai, às vezes, denuncia o pecado do filho, o pecado que ele próprio pratica em secreto. E mais danoso, porque quando o pai peca, ele sempre coloca em risco a sua família. A família de Eli, irmãos, é um exemplo claro de uma família que tinha tudo para dar certo. Uma família que tinha tudo para ser uma família bem-sucedida. Uma família abençoada. Mas essa foi uma família que literalmente se desintegrou. Eli era um homem respeitadíssimo nos seus dias. Aliás, ele ocupava duas funções imprescindíveis em Israel. Ele era sacerdote e ele era juiz. Ocupava duas posições da mais alta relevância. Como sacerdote, ele era o líder espiritual da nação. E como juiz, ele era o líder político de Israel. Seus filhos tinham tudo para ser uma bênção. Esses meninos acabaram recebendo como herança a própria vocação do pai, porque naquela época, se o pai era sacerdote, o filho também era sacerdote. Esses meninos, então, tinham um futuro brilhante pela frente, tinham um pai que era um grande espelho, com uma posição proeminente na sociedade, um homem com uma reputação ilibada, um homem temente a Deus, um homem que amava o Senhor, um homem que ninguém tinha nada para falar sobre a sua moral ou a sua ética. Esses meninos, então, tinham tudo para ser uma bênção, mas a Bíblia diz que eles se tornaram execráveis. A palavra execrável, para facilitar a sua vida e você não ter que pesquisar no Google, a palavra execrável significa abominável. E é curioso como um sacerdote, alguém temente a Deus, alguém com todas essas prerrogativas que eu já falei, tenha conseguido educar filhos e esses filhos tenham se tornado filhos abomináveis. Esse homem, irmãos, foi um sucesso no seu trabalho, mas foi uma tragédia como pai.
Esse homem era um colosso como líder em Israel, mas muito negligente com as suas principais ovelhas, que era a sua própria família. E há algo muito importante que deve ser examinado na vida de Eli. Ao nos depararmos com as severas admoestações que Deus faz ao sacerdote, Deus não está advertindo Eli pelo que ele fez, mas pelo que ele deixou de fazer. Esse longo texto que nós lemos, em nenhum deles você vai encontrar Deus fazendo uma exortação direta a Eli, por um erro que ele tenha cometido, por um desvio moral ou ético. Numa linguagem coloquial, a bronca de Deus com Eli é por aquilo que ele deixou de fazer. O verso que nós lemos, no último, diz: pela iniquidade que ele conhecia, porque seus filhos se tornaram execráveis, e ele não os repreendeu. A história de Eli, irmãos, ganha fôlego em muitos lares. É notório o drama que muitos pais cristãos enfrentam com os seus filhos. Homens tementes a Deus, mas que não conseguem imprimir nos seus filhos o mesmo temor. Homens e mulheres que são exemplos de piedade, devoção, mas que não conseguiram imprimir em seus filhos esse mesmo temor do Senhor. Há muitos pais que, enquanto estão no templo, os filhos estão no mundo. Enquanto os pais buscam a Deus, há filhos que estão perdidos, buscando a satisfação dos seus próprios prazeres. Ou, em muitos casos, como no caso de Eli, o filho até está na igreja. Rofini e Finéias estavam na igreja, eram sacerdotes, mas mesmo dentro da igreja estavam cometendo os pecados mais terríveis. Irmãos, os números confirmam, e eu fico impressionado com isso. Os números confirmam, uma pesquisa feita aqui em Brasília, que 70% dos meninos que estão cumprindo medida socioeducativa são filhos de crentes. Foi feita uma pesquisa no CAGE, antes do CAGE ser implodido, para fazer um desenho de perfil, para tentar entender se o problema estrutural era uma questão familiar. E a pesquisa apontou que 70% daqueles meninos que estavam lá, cumprindo medidas socioeducativas, haviam nascido num lar que professava a fé cristã evangélica. Há algo errado entre nós. Esses números apenas apontam uma lacuna que se estabeleceu na criação dos filhos. Um problema que é real, que precisa ser encarado e que precisa ser resolvido. Eu gostaria de falar essa noite sobre alguns perigos que rondaram a casa de Eli, e que pode ser que estes perigos também estejam rondando a sua família, também estejam rondando a sua vida. À medida que você for ouvindo a exposição da Escritura, pode ser que você se identifique com alguns pontos. Então eu gostaria de pedir a máxima atenção, porque a história de Eli pode ser a sua história. O drama que Eli viveu pode ser o drama que você está vivendo, que você já viveu ou que você está prestes a viver. Mas a minha oração é para que esta noite seja uma noite de intervenção, de mudança e de transformação. Então vamos lá. Quais foram os perigos que rondaram a casa de Eli? E quais são os perigos que podem estar rondando a sua casa? O primeiro perigo: o perigo de cuidar dos outros e deixar de cuidar da sua própria família. Lembrem vocês que Eli era sacerdote e juiz. Eli era um especialista em resolver problemas. Os dois cargos que ele ocupava, que ele exercia, fazia dele um perito nessa área. A função de Eli era resolver problemas de ordem espiritual e problemas de ordem social.
Como sacerdote, as pessoas o procuravam para dizer assim: pastor Eli, eu pequei. E esperavam dele uma palavra pastoral para se resolver um problema do pecado. Como juiz, as pessoas chegavam para ele para resolver problemas. Olha, o meu vizinho tem um cachorro que late a noite inteira, a gente entrou em luta corporal e a gente está aqui para resolver esse problema. O que Eli tinha que fazer como juiz? Chamar os dois, conversar, fazer uma mediação ali, tentar pacificar aquela relação. Vamos trocar o seu pitbull por uma... Qual o nome de um cachorro pequenininho aí, gente? Pela Meg, né? E aí está resolvido o problema. Então, como os juízes em Israel, a função dele era resolver problemas. Então, ele estava muito focado no problema alheio. E ele não percebeu que um problema dentro da sua casa criou raízes, nasceu, criou raízes e se instaurou como um problema grandioso. Há um grande perigo que corremos, irmãos, de estarmos resolvendo problemas alheios, com demandas dos outros, e nos esquecendo que a nossa própria casa também carece dos nossos cuidados. Paulo traz uma palavra muito severa a Timóteo. E Paulo diz assim: Timóteo, aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. A sua prioridade deve ser sempre a sua família. Não há nada que deva concorrer com a sua família. Eu quero deixar essa palavra muito clara, porque eu sei que às vezes nos papéis sociais que a gente representa, a gente acaba se envolvendo muito com os problemas alheios, com as dificuldades do outro. Mas não se esqueça, meu caro irmão, minha dileta irmã, que um problema pode estar nascendo dentro da sua casa e você está tão preocupado em ajudar o outro, que você não percebeu que o seu filho está dando sinais de que precisa da sua presença, que precisa do seu cuidado, precisa da sua atenção. O perigo que rondava a casa de Eli é que ele estava muito ocupado cuidando dos outros e ele não tinha tempo e não tinha energia, nem tampouco motivação para perceber, diagnosticar ou mesmo trabalhar em favor da sua própria família. Esse é o primeiro perigo que rondou aquela casa e pode ser que esse perigo também esteja rondando a sua casa. Volte os seus olhos para a sua família. Tente identificar problemas desde a sua origem. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo, irmãos, que rondou a casa de Eli e que pode estar rondando a sua casa também é o seguinte: o perigo de ser bem-sucedido profissionalmente, mas não ter qualquer autoridade dentro de casa. Eu queria que vocês fossem comigo novamente ao verso de número 22. O verso de número 22 diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. Veja, irmãos, depois de algumas exortações, Eli chama os seus filhos para conversar. Nós então, estamos diante de um homem que, do ponto de vista profissional, eclesiástico, enfim, esse homem era inquestionável, muito bem sucedido. E aí abre-se uma página da Escritura que vai mostrar esse homem dentro de casa. E o que nós encontramos dentro da casa desse homem, que era respeitado lá fora, é que dentro de casa ele não tinha respeito algum dos filhos. Ele tinha muita autoridade lá fora, enquanto sacerdote, enquanto juiz. Mas enquanto pai, enquanto chefe daquela casa, os seus filhos não o levavam a sério.
Os seus filhos não o respeitavam. Eli era admirado pelas pessoas de fora, mas ele não era apreciado pelos seus filhos. Era um líder descomunal no seu trabalho, mas alguém sem nenhum prestígio dentro de casa. Me faz lembrar muito a figura de Naamã. A figura de Naamã, o texto descreve exatamente isso. 1 Reis capítulo 5 diz que Naamã era um herói de guerra, um homem tido em apreço pelo rei da Síria. Mas o texto diz, ele não passava de um leproso, ele era leproso. Alguém que fora de casa colocava a sua armadura, vencia batalhas, era um general invicto, alguém que tinha vitórias consecutivas, uma após a outra, mas que dentro de casa, quando ele tirava a sua armadura, ele era um simples leproso. Eu penso, irmãos, que esse precisa ser um assunto revisto por muitas pessoas, porque existem muitas pessoas que estão construindo uma carreira profissional invejável, às custas da ruína familiar. O preço que se paga pela ascensão, algumas vezes, é a destruição da casa. Você precisa equacionar. Eu me recordo de uma história de um presbítero lá em Sobradinho, que ele recebeu uma proposta, ele trabalhava no banco, para dobrar o horário dele. Eu acho que eu até contei essa história aqui na igreja uma vez. E ele tinha um filhinho de 3 anos de idade. E aí veio todas aquelas conjecturas na mente dele. Eu vou poder ganhar o dobro que eu ganho, eu vou poder pagar uma escola melhor para o meu filho, a gente vai poder viajar mais, ter mais conforto, mais luxo. Mas um dia, quando ele saiu para trabalhar, o primeiro dia que ele saiu para trabalhar, o filho estava dormindo. E aí, quando ele chegou, o menino estava dormindo. Ele chorou. Ele disse, não vale a pena. Esse dinheiro que eu estou ganhando não paga a minha ausência aqui em casa. Não paga, não vale. Pode ser o dinheiro que for, mas eu não quero ter que perder o privilégio de ver o meu filho sorrir, do meu filho ter que me chamar para brincar, de gozar esses momentos que são únicos, passageiros e passam muito rápido. Não vale a pena. Eli construiu uma carreira invejável. Mas o custo que ele pagou de tudo isso foi encontrar a sua família em frangalhos. Então, o segundo perigo que rondava a casa de Eli pode ser o mesmo perigo que ronda a sua casa hoje. O perigo de ser bem-sucedido profissionalmente, mas não ter qualquer autoridade dentro de casa. O terceiro perigo que rondava a casa de Eli, e aí nós ainda estamos aí no verso de número 22, e eu queria que lêssemos novamente do 22 ao 25, e aí eu quero partilhar com os irmãos então esse terceiro perigo. O texto diz assim, preste muita atenção. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Preste muita atenção. O terceiro perigo que rondava a casa de Eli, e pode ser que esse perigo ronde a sua casa também, é o seguinte: o perigo de se tornar um pai ou uma mãe complacente e sem rigor. O perigo de se tornar um pai ou uma mãe complacente e sem nenhum tipo de rigor com os filhos. Eu me recordo uma vez que estávamos lá em casa e o Davi era pequenininho ainda, ele ainda é um pitoquinho, mas ele era
um pitoco da metade. Ele tinha 1 ano e ele já estava, como toda criança de 1 ano, começando a ter aqueles primeiros comportamentos, aqueles comportamentos aversivos que tira qualquer pai do sério. E aí eu estava partilhando com o Divino sobre a dificuldade que eu estava tendo, eu e a Manu, de disciplinar o Davi, tendo ele 1 ano de idade. E o Divino me trouxe uma palavra que eu guardo isso até hoje no meu coração. O Divino disse assim: pastor, a árvore, você corrige ela enquanto ela é pequena. Depois que o tronco cresce, ela se torna incorrigível. Aquela palavra para mim foi uma iluminação de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 19, verso 18, o seguinte: castiga o teu filho enquanto há esperança. Castiga esse menino enquanto há esperança. Porque chega um momento na vida, e esse foi o momento da vida de Eli, em que esses meninos já eram incorrigíveis. Aquela conversa paternal de nada valeu mais. Eli já era muito velho. Provavelmente estava na casa dos 90 anos. Nós estamos falando de 2 meninos que de meninos não tem mais nada. Eram homens na casa dos 40 e dos 50 anos. Corrigir uma árvore já formada, só se você arrancar o tronco. Eli passou a sua vida inteira sendo um pai complacente, sem nenhum tipo de rigor. Na hora que ele quis puxar as rédeas, primeiro, ele não tinha mais força para fazer isso. E segundo, os meninos já eram indomáveis. Esse pode ser um perigo que cerca a nossa casa, irmãos. O problema nasce, o problema cresce, o problema se avoluma, e a gente tenta resolver o problema quando o problema se torna insólito, insolúvel. Quem sabe Deus está falando com pais aqui essa manhã, essa noite. Quem sabe essa pastoral aqui é uma pastoral preventiva. Chegou a hora de você ter uma conversa séria, honesta, e fazer valer a autoridade de pai e de mãe que Deus te deu. Porque se você postergar isso, vai chegar um momento em que você desejará fazê-lo, mas não surtirá mais nenhum efeito. O amor responsável disciplina. O amor responsável estabelece limites. Escute bem, pais e mães, é melhor ver o seu filho chorando agora do que ver o seu filho sofrendo consequências de seus pecados por toda a eternidade. É melhor você ter um desconforto de um confronto sincero do que ter um aparente conforto de uma omissão covarde. Existem pais que não querem ter esse tipo de desconforto com o filho. Existem mães que se tornaram amigas de suas filhas. Existem pais cuja relação com o filho é uma relação tão amistosa que o pai é incapaz de repreender o filho. Parece que o pai tem medo do filho. Escuta, meu irmão, é esse menino que tem que temer você. É essa menina que tem que temer você, não o contrário. Vamos ser honestos aqui, irmãos. Você está com medo de desagradar o seu filho? Confronte-o. Olhe nos olhos dos olhos dele. Olhe fixamente para ele e o confronte com a verdade da palavra de Deus. Ele pode não gostar, mas deixa ele com essa frustração. Seja sincero, honesto e o confronte. Não acaricie os pecados do seu filho. Trate pecado como pecado. Chame pecado de pecado. A questão de Deus não é com Eli, mas é com a omissão dele enquanto pai. Eli, você é um ótimo pastor.
Qualquer igreja queria ter você como um pastor. Você é um ótimo juiz. Qualquer nação queria ter você como representante. Mas infeliz é a tua família. O perigo que rondava a casa de Eli é o perigo de se tornar um pai complacente e sem rigor. O quarto e último perigo que rondava a casa de Eli, e eu penso que pode ser um perigo também que assombra muitas casas aqui essa noite, é a seguinte: o perigo de aceitar passivamente a decretação da derrota em sua família. Vá comigo ao capítulo de número 3, verso de número 18. Aliás, vamos ler o verso de número 17 também. Verso 16. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: O que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo quanto te falou. Verso 18. Então Samuel lhe referiu tudo e nada o encobriu. E disse-lhe: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. A versão na linguagem de hoje diz assim: faça Deus o que ele achar melhor. Essa palavra de Samuel é a seguinte, só para a gente contextualizar. Deus apareceu a Samuel, e a primeira profecia que Deus deu para Samuel dizia respeito à casa de Eli. Se você ler os versículos anteriores, Deus está dizendo assim: olha, eu vou punir a casa de Eli. Não haverá velhos mais naquela casa. Todo homem que nascer naquela família morrerá na juventude. Não haverá mais cabelos brancos na casa de Eli. Eu havia chamado essa família para ser sacerdote de uma linhagem permanente, mas isso não acontecerá mais em Israel. Eu vou riscar a família de Eli. Eu vou matar os filhos de Eli. Essa é uma expressão duríssima, irmãos, mas foi uma expressão que nasceu dos lábios de Deus. O pecado que aqueles homens estavam cometendo eram pecados tão severos que Deus estava profundamente incomodado com aquilo. Então Deus dá uma palavra para Samuel e diz: eu vou fazer isso. Quando Samuel acorda e Eli acorda, ele quer saber qual o conteúdo. E aí Samuel, meio sem jeito, era um seminarista, um meninozinho ainda. E aí Samuel diz assim: olha, Deus diz que vai acabar com a tua casa. Deus diz que os teus filhos vão morrer, e aliás vão morrer no mesmo dia. Porque você deveria ter repreendido os seus filhos, não repreendeu, e Deus está muito frustrado com essa situação. E aí a resposta de Eli é a seguinte: é o Senhor. Faça conforme lhe apraz. Faça Deus o que achar melhor. Nem diante de uma sentença de destruição, Eli foi capaz de se mover, irmãos. Ele aceitou passivamente a decretação da derrota da sua casa. Essa frase de Eli, faça o Senhor conforme lhe aprouver, é mais do que a omissão, é uma rendição. É como se um pai dissesse assim: eu não tenho nada o que fazer. Ele aceitou a decretação, o juízo sentenciado por Deus deveria tê-lo conduzido às lágrimas. Ele, entretanto, ele aceita a derrota. Ele aceitou passivamente a derrota sobre a sua casa. Ele não reagiu. Ele não clamou por misericórdia, ele não orou, ele simplesmente entregou os pontos. Eu sei que tem muitos pais aqui que estão a ponto de entregar os pontos. É possível que haja pais aqui essa noite que está quase desistindo do filho.
Não há nada mais triste do que ver isso, irmãos. A deplorável situação de um pai desistindo do seu filho. O silêncio de Eli dentro da sua casa foi a sua própria condenação. Ele se calou quando ele deveria ter gritado. Ele ficou parado quando ele deveria ter agido. Ele se rende quando ele deveria ter lutado. Não entregue os pontos. Não desista. Não abra mão da salvação dos seus filhos. A omissão, ela tem consequências muito gravosas para a nossa família. E há muitos perigos que rondam a nossa casa. E às vezes a gente entra num ciclo tão vicioso na vida e não nos percebemos que um problema surge dentro de casa, não nos atentamos para ele cresce, ele se avoluma e de repente a situação se torna insolúvel. Eu quero dizer a você essa noite que Deus trouxe você aqui, porque o maior interessado em transformar a tua casa é Deus. Se você ler o texto, você vai ver que Deus levantou 3 profetas para falar com Eli. 3 canais de comunicação. O primeiro canal foi o próprio povo. O povo chegou para Eli e disse: Eli, os teus filhos estão cometendo pecado. O segundo profeta foi um profeta desconhecido, do qual nós não temos o registro do seu nome, um profeta anônimo. E o terceiro profeta foi uma criança, um menino de aproximadamente 8 anos de idade. Os alertas estão aí diante de nós. Assim como Deus alertou Eli 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, Deus está alertando você. Deus está falando contigo reiteradas vezes. E a minha pergunta para você é a seguinte: o que você fará? É momento, irmãos, de nós colocarmos a boca no pó, como disse o profeta Jeremias, porque talvez ainda haja esperança. É momento de orarmos, de agirmos, de falarmos, de exortarmos, de confrontarmos. Para com esse negócio de querer ser amigo do seu filho. Você não é amigo do seu filho. Você é o pai desse menino. Você é a mãe dessa menina. Haja como tal, porque um dia, Deus te pedirá contas dessa sua omissão enquanto pai, enquanto mãe. Seja pai. Seja mãe de verdade. Gerar um filho, qualquer um gera. Colocar uma criança no mundo, qualquer um faz isso. Agora, ser pai e ser mãe se exige muito mais do que isso. Assuma esse papel que Deus te deu. Preocupe-se mais com a sua família do que com os outros. Preocupe-se com sua carreira profissional, sim, mas não faça isso às custas do seu lar e da sua casa. Volte os seus olhos para a sua família. Não seja um pai e uma mãe complacentes, sem rigor. Não aceite passivamente a decretação da derrota da sua casa. É tempo de agirmos, irmãos. É momento de nós sairmos da nossa letargia espiritual e irmos para o fronte de batalha e começarmos a lutar pela salvação dos nossos filhos. Eu comecei fazendo uma citação de Richard Baxter, um puritano do século XVII, e eu quero finalizar contando uma outra história desse pastor. Quando jovem, o Richard Baxter ele foi chamado para pastorear uma grande igreja na Inglaterra, cujos membros eram ricos e instruídos. Era uma igreja muito rica, uma igreja de posses. Quando Baxter chega na igreja, ele se depara com uma triste realidade. Aquela igreja era uma igreja fria e carnal.
ele ficou profundamente desapontado. E depois de alguns anos, ele ficou muito desanimado. Porque ele pregava sermões confrontadores. Mas a igreja simplesmente não reagia, as pessoas simplesmente não reagiam, passavam a viver as mesmas vidas que viviam antes. No auge da crise, ele declarou o seguinte: o único meio de salvar esta igreja é estabelecer a religião dentro de casa e levantar um altar dentro da família. Ele fez algo na sua época que era revolucionário, mas que hoje é uma prática em muitos lares. Ele passou 3 anos visitando a casa de cada membro, e cada casa que ele chegava, ele realizava cultos domésticos. E ensinava o pai e a mãe a fazer culto doméstico com os filhos. Depois de 3 anos, Deus visitou aquela igreja com um grande despertamento. O que eu quero finalizar, irmãos, com isso e com essa história, o sermão pode ser uma bênção, poderoso. Você pode sair daqui até impactado, mas se você não levantar um altar na sua casa, essas palavras que você ouviu hoje se perderão ao longo do tempo. Você precisa sair daqui com uma firme convicção de chegar em casa e erguer um altar de adoração. Deus vai ser adorado aqui dentro dessa casa. Nós vamos orar e buscar o Senhor juntos e ler a palavra juntos, quer vocês queiram, quer não. Nós tivemos mais de 1 mês aqui na igreja falando sobre culto doméstico. O presbítero Anderson Júnior trouxe uma exposição da Escritura sobre a grandeza dessa prática que temos perdido. Porque o que nós desejamos é empoderar os pais, é trazer os pais para o seu papel de pai, de mãe, de sacerdote. Porque eu penso que nós nunca vivemos uma geração com tanto conforto como essa, uma geração com tanto acesso quanto essa, mas uma geração tão pobre espiritualmente quanto essa também. Nós precisamos, irmãos, urgentemente, levantar um altar de adoração na nossa casa, ensinar os nossos filhos a temer o Senhor, ensinar os nossos filhos a amar Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Há muitos pais aqui que não conseguem enxergar ainda as implicações da omissão, os prejuízos que isso eventualmente trará sobre suas casas e famílias. E como eu disse, esse é um sermão preventivo. Preventivo. Portanto, eu falo contigo que está sentado aí, meu irmão e minha irmã. Não faça da sua casa a casa de Eli. Não seja uma pessoa admirada lá fora e alguém sem prestígio dentro de casa. Um profissional bem-sucedido lá fora, mas que não tem autoridade dentro de casa. Alguém que resolve o problema de todo mundo, mas é incapaz de ouvir o filho, é incapaz de ouvir a esposa, é incapaz de resolver um problema pequeno que seja dentro de casa. Chegou a hora de nós nos levantarmos como pais de verdade. Eu tenho dito nessa igreja, o resgate dessa geração passa pelo resgate da paternidade e da maternidade. Há muitos filhos que estão perdidos porque os pais perderam o verdadeiro sentido da paternidade e da maternidade. Chegou a hora de nós nos levantarmos diante do Senhor, pedirmos perdão pelos nossos pecados, confessarmos a nossa omissão, e ainda que o cenário seja o cenário como o da casa de Eli, de filhos abomináveis, execráveis, distantes de Deus, cometendo toda sorte de pecados,
nós podemos colocar a nossa boca no pó, orar, chorar, clamar, e o nosso Deus, que é um Deus bondoso e misericordioso, Ele há de vir ao nosso favor. Ainda que o teu filho esteja distante demais de você, ele não está distante o suficiente em um lugar onde a mão do Senhor não possa alcançá-lo. Deus pode trazer esse menino de volta. Deus pode trazer essa moça de volta. E você é uma peça fundamental dentro desse processo. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, não aceite a falência da tua casa. Ore, clame, chore, suplique a Deus graça e misericórdia, e Ele há de ouvir o seu clamor. Se você deseja, em nome de Jesus, levantar um altar de adoração na sua casa, levantar um altar de adoração dentro da sua família, eu queria que você se colocasse em pé e nós vamos orar juntos. Se a sua esposa ficou em pé junto com você, ore junto com ela. E diga: meu bem, meu amor, nós vamos fazer diferente daqui para frente. Nós vamos buscar o Senhor juntos, pelo nosso filho, pela nossa filha, pela nossa casa. Nós abriremos mão do que for preciso nesse mundo, mas não abriremos mão dos nossos filhos, da salvação da nossa casa, da nossa família. Vamos colocar a nossa casa diante do altar, os nossos filhos na presença de Deus, e suplicarmos a Ele que venha com salvação, graça e misericórdia. Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor essa noite, e queremos, antes de mais nada, reconhecer o nosso pecado, o quão omisso nós temos sido, e o quanto, ó Deus, essa omissão tem trazido prejuízos enormes à nossa família. Tem misericórdia de mim como pai, tem misericórdia de mim como esposo, tem misericórdia de mim como líder da minha casa. Eu quero suplicar ao Senhor, ó Deus, misericórdia, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor. Antes de ser pastor desta igreja, eu quero ser pastor da minha esposa, dos meus filhos, em nome de Jesus. Antes de ser aplaudido pelos homens, eu quero ser amado pelos meus filhos, respeitado pela minha esposa, é o que eu mais quero, em nome de Jesus. Livra-me, Senhor, de ser alguém como Eli. Livra-me da omissão. Ajuda-me a confrontar o meu filho, a dizer a verdade a ele, a discipliná-lo e a corrigi-lo quando for preciso e necessário. Dá essa graça e essa força a cada um dos meus irmãos que aqui estão. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a fazermos diferente, a agirmos diferente. Tem misericórdia das nossas vidas. Ajuda-nos a levantarmos um altar de adoração dentro da nossa casa. Que a nossa casa seja um lugar onde o Teu nome seja louvado, bendito e exaltado. Abençoa as nossas vidas. Derrama a Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.